Bom, e agora vamos rodar o modelo, né? Tá? Aqui, no Calculate tem várias opções, né? Então, o que a gente está rodando agora é PLS algoritmo. Tá? Então, aqui ele tem várias opções, né? Factor, PEF, PCA, que é componentes principais, né? Padronizado ou não padronizado. Então, em geral, a gente trabalha com padronizado, porque é como a gente consegue saber, né, se uma relação é forte ou fraca, né? Então, por exemplo, se eu disser aqui uma covariância deu, por exemplo, 0, sei lá, ou pior ainda, 225, uma covariância. Se eu pôr 225, quer dizer, pequeno, médio, grande, eu não sei. Agora, se eu falar que uma correlação deu 0,5, por exemplo, 0,6, você consegue dizer se ela é pequena, média ou grande, porque a correlação varia de -1 a +1, né? Então, por isso que a gente trabalha com valores padronizados, né? Aqui o factor ou PEF, em geral a diferença entre eles não vai dar grande coisa, tá? É mais talvez conceitual do que efetiva a diferença. Então, qual é a ideia aqui? Factor é quando você não tem, na verdade, o modelo estrutural. Você teria, por exemplo, as bolinhas, todas elas conectadas entre si, e você fala, mas para que eu vou rodar isso? Então, em geral, a gente roda isso simplesmente para avaliar o modelo de mensuração. Tá? Será que eu consegui medir as bolinhas? Tá? Então, eu posso usar o factor. Tá? E o PEF é quando eu tenho, as setas têm significado. Né? Então, aqui é o que está à esquerda manda a seta para o que está à direita, então esse atua como um preditor e esse como um critério, né? Uma variável dependente e independente. Tá? O PLS, o algoritmo dele é baseado em regressões. Então, por exemplo, essa bolinha não recebe seta. Então a gente diz que ela é uma variável exógena. Então o modelo não explica por que ela aumenta ou diminui. Essa bolinha recebe uma seta. Então essa relação aqui equivale a uma regressão linear. Simples, né? Porque é uma seta só. Tá? Aqui também ó, só recebe uma seta estrutural. Então também é regressão linear simples. O valor recebe duas setas estruturais. Tá? Inclusive, ó, eu vou até selecionar tudo. Se eu vier com o botão direito aqui, ó, der um hide, fica só o modelo estrutural. Ele escondeu os indicadores, tá? Para facilitar a explicação que eu estou dando agora. Então, por exemplo, satisfação recebe 4 setas. Então, o algoritmo, na hora de rodar, ele trabalha como se fosse uma regressão múltipla com 4 variáveis independentes. Tá? Então, aqui eu vou abrir de novo. Show. Tá? Vamos lá no Calculate. Então, vou deixar no PF e o padronizado. Vamos lá. Já rodou? Tá? Então, agora eu tenho vários números aqui para analisar. Em geral, a gente começa analisando pelo modelo de mensuração, que é a relação da bolinha com seus indicadores. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: conseguimos medir as bolinhas? Tá? Então, cada pedaço aqui é uma regressão. Deixa eu só diminuir isso aqui. É uma regressão simples, tá? Então, deixa eu fazer um recorte. Ó, pegar só a expectativa, por exemplo, tá? Então, vamos colocar ela aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu poderia escrever na forma de equação. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, coex1 igual o, né, 0, quer dizer, o intercepto, né, 0, porque está padronizada, 0,771, que é o beta, vezes expectativa, que é a variável latente. Tá? E também, se quiser acrescentar lá um terminho de erro, né, até pode acrescentar lá, porque a gente não explica 100% das coisas, tá? Então, é isso. Então, esse número aqui, ele é o coeficiente de regressão padronizado. Tá? Só que como, nesse caso, é uma regressão linear simples, ele equivale a uma correlação também. Tá? Então, se eu levar esse cara ao quadrado, 0,77 ao quadrado, vamos fazer aqui rapidinho, 0,771 ao quadrado, 59. Então, o que é o 59? É o equivalente ao R quadrado aqui dessa equaçãozinha aqui. Ó. Então, R quadrado igual a 59%. Então, o que quer dizer isso? Que a variabilidade desse indicador, 59% dela é explicada pela expectativa. Tá? Aqui é a mesma coisa, leva ao quadrado. Tá? Se a gente falar em análise fatorial, por exemplo, isso aqui é conhecido lá como comunalidade. Tá? E, inclusive, um termo mais antigo, quando a gente faz a média das comunalidades, o pessoal chamava de comunalidade média. Né? Depois passou a ser chamada de variância média extraída. Né? Então, se eu levar esse cara ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado e fizer a média, tá? Então, fazendo aqui rapidinho, então, vamos lá.
0,771 ao quadrado mais 0,691 ao quadrado mais 0,608 ao quadrado dividido por 3, 48, 0,480, né? Então, a média, né? Então, a gente vai dizer o seguinte, que aqui nesse exemplo, a average variance extracted, né? 48%, é isso? Foi 48, tá? A gente não precisa calcular essas coisas na mão, quer dizer, o software já vai dar, né? Então, essa é a média, né, dos 3 indicadores. Você fala, bom, mas e para cada indicador? Então, em geral, tem uma regra também que não é uma dedução matemática, é mais uma regra geral, vai. Se você pegar 0,7 ao quadrado, dá 0,49, que é quase 50. Então, o pessoal fala, então a carga fatorial deveria ser no mínimo 0,7. Mas você fala, por quê? Porque o quadrado dá 49, que é quase 50. Então, você fala, se eu usar essa regra do 0,7, esse cara tá bom, e esses dois estão abaixo, tá? Então, na verdade, assim, nenhuma regra que a gente vê aqui, na verdade, é aquela regra escrita na pedra, né? Então, 0,7 é de modo geral, só que eu olho a média também. E 48 não está tão abaixo de 50%. Tá? Então, eu consideraria manter todos os itens, apesar desse aqui 0,6 ao quadrado, dá 36, quer dizer, o construto explica 36% da variabilidade. E o resto, 64%. 64% são outras causas. Então, eu sempre levo em conta, no nível do indicador, a carga fatorial, o ideal é que fosse acima de 0,7, mas se não tiver acima de 0,7, pelo menos a média, né, a variância média, deveria estar acima de 50. Tá? Vamos olhar aqui rapidinho os outros. Ó. Então eu olhei esse aqui. Se a gente olhar aqui, ó, 8, 6, 7, 7, 7, 7, 7, então, de modo geral, só tem um cara com 63 aqui também. Não. Mas pode ser que na média a variância média estreita deu boa, não sei. Se a gente olhar aqui, ó, do lado esquerdo, tem aqui Quality Criteria, Construto Reliability. Então você tem aqui para cada construto, você já tem aqui. Então, por exemplo, voltando lá um pouquinho, ó, expectativa e qualidade. Vamos ver. A expectativa, ó, 48 que a gente tinha calculado à mão, tá vendo? Tá aqui 48. E a qualidade, ó, 57. Tá bom. Né? Então, olhando só a variância extraída, apesar de ter esse cara com 63, eu não tiraria ele do modelo não, e nem esse cara com 0,6, tá? Lembrando o seguinte, que a gente está falando de teste de modelo, então eu não posso ficar ajustando o modelo aos dados, eu tenho que tentar, é óbvio que tem hora que o indicador está muito ruim, a gente vai tirar, mas não é o caso aqui, né? Tá? Esse outro, ó, 7,4, 5,9, 5,7, tá vendo? Tem dois aqui abaixo de 0,6, ó, imagem, mas como que está a média, a variância média extraída? Vamos dar uma olhadinha lá, imagem, 478, arredondando 48, que também está perto de 0,5, então quer dizer, de bate pronto, eu até posso assinalar aí num cantinho aí no meu caderno, no meu Word, né, que esses caras podem ser candidatos se tiver mais algum problema, porque a análise ainda tem muita coisa para a gente ver, né? Tá? Então, lado direito aqui, ó, 8, 2 e 0,9. Pô, 0,2 está bem baixo, né? Porque pensa assim, 0,2 ao quadrado dá 0,04, que é 4%. Eu tinha que explicar 50, ele está explicando só 4. Então esse daqui ele também é candidato a ser deletado, mas vamos ver a média. O AV. Overview. Lealdade. Então era 51. Então você fala, poxa vida, né? Então quer dizer, esse item está muito ruim, mas na média ainda deu certo. Tá? Então por enquanto eu não vou deletar ele ainda, mas eu vou ficar de olho, quer dizer, esse cara é um candidato, né? Aqui a reclamação só tem um item, então aqui ele me dá como se fosse carga fatorial igual a 1, né? Então também não vou mexer nele. 798484 também está bem acima de 0,7. 0909 está ok. Então assim, essa olhada rápida, eu só olhei as cargas se estava acima de 0,7. O que não está abaixo, o que não está acima de 0,7, eu dei uma olhada na AVE, se está pelo menos acima de 0,5. Então o que a gente percebeu? Aqui tem 0,609, o AV deu 48. Aqui deu 0,5957, o AV deu 0,48. E esse aqui, mesmo estando com 0,2, o AV está bom. Então, de bate pronto, assim, passando o olho rápido, eu não deletaria ninguém ainda. Tá? Mas vamos lá, tem outras análises para a gente fazer. Eu vou parar aqui, para o vídeo não ficar grande, e vou voltar na explicação.